Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 6 de agosto de 2023, na nossa série Encontros com a Paz, quando aos domingos à tarde, às 17 horas, fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 84, que tem como título Levantando Mãos Santas. Capítulo 84, Levantando Mãos Santas. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, em que Paulo diz: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, é um item que está na carta de Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8, em que Paulo fala: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. E aí Emmanuel fala: Neste trecho da primeira epístola de Paulo a Timóteo, recebemos preciosa recomendação de serviço. Alguns aprendizes desejarão lobrigar no texto apenas uma exortação às atitudes de louvor. No entanto, o convertido de Damasco esclarece que devemos levantar mãos santas em todo lugar, sem ira nem contenda. Não se referia Paulo ao ato de mãos postas, que a criatura prefere sempre levar a efeito em determinados círculos religiosos, onde, pelo artificialismo respeitável da situação, não se justificam irritações ou disputas visíveis. O apóstolo menciona a ação honesta e edificante do homem que colabora com a providência divina e reporta-se ao trabalho de cada dia, que se verifica nas mais recônditas regiões do globo. Lendo-lhe o conselho, é razoável recordar que o homem, no esforço individualista, invariavelmente ergue as mãos na tarefa diuturna. Se administra, permanece indicando caminhos. Se participa de labores intelectuais, empunha a pena. Se opera no campo, guiará o instrumento agrícola. Paulo acrescenta, porém, que essas mãos devem ser santificadas, depreendendo-se daí que muita gente move os braços na obra terrestre, salientando-se, todavia, a conveniência de se ajuizar da finalidade e do conteúdo da ação despendida. Se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Emmanuel se aproveita desta passagem de Paulo a Timóteo para nos falar sobre a questão das mãos santas. A primeira coisa que observamos neste capítulo, de uma forma muito significativa, é quando ele diz que
pelo artificialismo respeitável da situação, muitos de nós, levantamos as nossas mãos em louvor e agradecimento pelas questões da vida no seu dia a dia. Em todos os círculos religiosos da qual estamos ligados, todos nós, naquele instante de louvor, naquele instante de agradecimento, levantamos as mãos para louvar, agradecer e, principalmente, muitas vezes, pedir pelas questões da nossa vida no seu dia a dia. Mas Emmanuel nos chama atenção no decorrer do seu texto que o levantar as mãos vai além dessas questões que, segundo ele, de uma forma respeitável, muitas vezes são posturas artificiais da nossa parte. Até porque o bom uso das nossas mãos, segundo ele, devem ser santificadas em todos os setores da vida. Ele coloca como exemplo o homem que administra, o homem que participa de labores intelectuais e aquele homem que opera no campo. Todos eles, com suas responsabilidades, operam através das mãos aquilo que for melhor para todos os demais que estão sob sua responsabilidade e sob o seu olhar. Mas, indo mais além na interpretação do texto no nosso querido Paulo, Emmanuel nos chama atenção com relação às questões das iras e das contendas que muitas vezes nós nos utilizamos através das mãos para atingir outros objetivos e muitas vezes atingir almas queridas que estão próximas de nós. De que maneira temos nos utilizado das nossas mãos quando elas estão à disposição de um outro grupo de pessoas ou de alguma tarefa da qual está sob nossa responsabilidade? Será que nós estamos verdadeiramente erguendo as nossas mãos na construção de algo que seja útil, não só para nós, mas para a comunidade em geral? Será que, ao erguermos as mãos, não estamos muitas vezes impondo a ira e a contenda juntamente com um motivo específico que, segundo nós, a verdade, a razão, pertence exclusivamente a nós mesmos? É claro que não devemos e nem vamos aqui criar nenhum tipo de polêmica, seja ela qual for. Mas, dentro do próprio movimento espírita, e acredito também que dentro de alguns outros segmentos religiosos, no final do último ano, em 2022, em virtude das eleições que foram realizadas aqui em nosso país, nós, de uma certa forma, vivenciamos a ira e a contenda no meio desses segmentos religiosos. Levantamos as nossas mãos para apontar defeitos. Levantamos as nossas mãos, muitas vezes, para apontar aquilo que não nos satisfazia, segundo a opinião de uma outra alma querida. Apontamos defeitos, erros e falhas na administração de A ou B. Apontamos defeitos através do levantar as mãos
quando acreditamos que, segundo nós, a justiça estava sendo completamente injusta. Resultado de tudo isso foi a ira e a contenda que se criou dentro desses segmentos religiosos, inclusive dentro da própria doutrina espírita, onde nós deixamos de lado todos os ensinamentos trazidos por Jesus e todos os ensinamentos trazidos pelos postulados da própria doutrina espírita. E com isso, agredimos verbalmente, apontamos com as nossas mãos aqueles a qual acreditamos estarem fora da razão, fora do bom senso, fora da verdade e da justiça, segundo os nossos olhos, segundo o nosso parecer particular. Quando Paulo fala a Timóteo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, precisamos, todos nós, Timóteo, levantar as nossas mãos orando em todo lugar, levantando as mãos e agradecendo em louvor a Deus pela graça da vida e pela graça das oportunidades que temos. Agradecer a Deus pela diversidade de opiniões e de posturas, porque em conjunto, sem ira e sem contenda, podemos todos chegar a um denominador comum. Nem todas as pessoas gostam e irão gostar do amarelo. E nem todas as pessoas gostam ou irão gostar do azul. Mas nada, absolutamente nada, impede que possamos, em comum acordo, de uma maneira absolutamente calma, serena e tranquila, aceitar aqueles que gostam do azul e aqueles que gostam do amarelo. E isso trará, não só para nós, mas para o mundo de uma maneira geral, uma diversidade de cores, porque encontraremos o azul e o amarelo misturados na diversidade das instituições, na diversidade das regiões, das residências, dando um colorido maior à vida para que ela se torne mais bela e frutífera para todos nós. Talvez, quando Emmanuel coloca como título Levantando Mãos Santas, dá-nos a impressão, de uma maneira muito clara e absoluta, que Emmanuel pede para todos nós que realmente levantemos as nossas mãos em agradecimento a Deus e a Jesus pela graça da vida, pela graça da oportunidade que todos nós estamos tendo, mas que não levantemos as nossas mãos de uma forma artificial, de uma forma aparente, simplesmente para nos fazermos presentes naqueles rituais mais comuns dos templos religiosos, onde, aos olhos dos outros, estamos verdadeiramente agradecidos a Deus pela vida e por aquilo que ele nos oferece. Mas que muitas vezes, no cotidiano do trabalho e da vida, no relacionamento com as pessoas e com a família, muitas vezes as nossas mãos se levantam como mãos santas, mas de uma forma completamente diferente, onde nós reclamamos, onde nós murmuramos, onde nós, através das palavras, dos pensamentos e dos sentimentos, não concordamos, não aceitamos, não toleramos o outro. O outro que muitas vezes está próximo de nós, dentro do nosso próprio lar, dentro do próprio seio da família, ou o outro
que convive diariamente dentro das nossas obrigações profissionais ou cotidianas da vida. Ele lembra, ao final, que se nós desejamos aplicar o raciocínio a nós mesmos, reparemos, antes de tudo, se a nossa realização vai prosseguindo sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. E esse último parágrafo, ele nos chama muito a atenção, porque da mesma maneira que nós vamos raciocinando, vamos sentindo e vamos realizando as questões da vida, impondo e levantando as nossas mãos de forma a agradecer, às vezes de forma um pouco leviana, de forma um pouco artificial. Será que nesses momentos nós estamos realmente conseguindo realizar as nossas tarefas de bom grado, prosseguindo sem a cólera que destrói e sem as demandas que são totalmente inúteis? Ele nos pede esse raciocínio. Olha, você está aprendendo o Evangelho, você está reaprendendo o Evangelho, você está aprendendo e reaprendendo a doutrina espírita, e você está colocando tudo isso de uma maneira cotidiana dentro da sua vida e dentro do seu caminho. Será que realmente, naqueles instantes em que você se utiliza da mão, não só para levantá-la, mas muitas vezes para impô-la de alguma forma, será que nós estamos conseguindo fazer isso sem a cólera que destrói e sem a demanda que é inútil? Será que o nosso trabalho, será que a nossa exposição à vida de um modo geral tem sido verdadeiramente de acordo com aquilo que Jesus nos ensina, de acordo com aquilo que o Evangelho nos oferece, de acordo com todos os ensinamentos que a doutrina espírita nos deixou? Como é que tem sido essa mão santa que nós muitas vezes aparentamos ter? Ela é realmente aquela mão santa que une, que instrui, que ampara, que ajuda, que abraça, aquela mão santa que levanta o caído, aquela mão santa que verdadeiramente vai construindo uma estrada sólida e feliz para aqueles que vêm atrás de nós? Ou será que é aquela mão que pode até fazer tudo isso, mas de uma forma artificial? E por onde ela passa, por onde ela trabalha alguma coisa, ela vai criando a cólera, ela vai criando as demandas que não levam a lugar nenhum. Nós podemos pegar até o exemplo do próprio Emmanuel, quando ele fala do homem do campo, daquele que opera no campo, que deverá guiar o instrumento agrícola. Aquele homem que trabalha no campo, seja nas enormes fazendas e produções que temos em nosso país, ou seja simplesmente naqueles pequenos sítios ou chácaras onde ele trabalha para o seu próprio sustento. De que maneira a mão desses dois personagens está operando? O bom cuidado com a terra, o bom cuidado com o adubo, o bom cuidado com a água, o bom cuidado na manipulação
do produto ali plantado quando já está grande, o bom cuidado na colheita, seja ela manual ou seja ela através de máquinas. Como é que, aliás, esse homem está agindo nesse contexto? Agindo verdadeiramente da mão santa que agradece a oportunidade de estar ali trabalhando, recebendo o seu salário e tendo as gratificações merecedoras pelo seu trabalho, ou aquele homem que maldiz a semente, a terra, o adubo, a planta quando crescida, a colheita, seja ela manual ou através da máquina. Como é a ação deste homem do campo? E nós estamos só dando um exemplo do homem do campo. Então vejam como que essa ação, que aparentemente nos parece tão insignificante, como ela tem uma importância muito grande, segundo Emmanuel. Como ela teve uma importância muito grande para Paulo na sua carta a Timóteo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, aquele homem do campo que levanta as mãos santas, orando e agradecendo pela oportunidade que está tendo, entendendo a sua função no contexto do mundo, bendizendo desde o instante da preparação da terra até a colheita final, porque aquilo, além de ser um alimento para ele próprio e para a sua família, será também para outras pessoas. Essas mãos verdadeiramente poderão ser chamadas de mãos santas, porque elas estão revestidas pelo seu pensamento positivo, pelo seu sentimento positivo, enquanto que determinadas outras mãos, que aparentemente ou artificialmente, segundo Emmanuel, se mostram santas, muitas vezes são revestidas pelo azedume, pela cólera, pela contenda que não leva a lugar algum, trazida até ali nas suas mãos pelo pensamento, pelo sentimento. E desde a produção e o bom preparo da terra até a colheita final, todo aquele alimento traz em si a contaminação de alguém que, insatisfeito, trabalhou durante todo um tempo com a cólera e com a contenda consigo mesmo ou com alguém por aquilo que estava realizando. Então vejam como que essa lição ela nos permite um, um raciocínio e uma análise muito profunda de nós mesmos, de que maneira nós temos reagido a tudo isso. Por isso que ele termina, e eu vou repetir, quando ele diz: se desejas aplicar o raciocínio a ti próprio, repara, antes de tudo, se a tua realização vai prosseguindo, sem cólera destrutiva e sem demandas inúteis. Porque nós, muitas vezes, nos permitimos ficar no estado de cólera por bagatelas da vida. Criamos demandas com um e com o outro por bobagens da vida. E depois vamos ao templo religioso e levantamos mãos aparentemente santas
que na verdade não são. Então, Emmanuel fala que antes mesmo de nós observarmos ao outro, quando ele levanta suas mãos, que nós observamos a nós mesmos em primeiro lugar. De que maneira está sendo esta tarefa de realização, de pensamento, de sentimento, de postura, com aquele instante em que nós levantamos a mão para agradecer. Vamos até dar um outro exemplo comum. Trabalhamos na casa espírita e aplicamos o passe. Como é que foi o nosso dia antes de irmos para a casa espírita aplicar o passe? De que forma as nossas mãos, santas ou não, trabalharam durante o dia? Apontamos defeitos? Apontamos deficiências? Fizemos críticas? Englobamos com as nossas mãos instituições e pessoas que não comungam da nossa maneira de pensar, de sentir e de agir? E aí vamos para o templo religioso, vamos para a casa espírita, e lá vamos impor as nossas mãos santas, primeiro para pedir, depois para agradecer a oportunidade, e depois, por último, para abençoar alguém que vai até ali buscando a nossa mão santa para ajudar. Olha o sentido da responsabilidade, olha o sentido do compromisso, olha o sentido da necessidade de mudança e de transformação, da qual todos nós estamos sendo chamados a passar para encontrarmos lá na frente o tal e esperado mundo de regeneração, que não será uma tarefa simples e prática de hoje para amanhã. Acredito que esse exemplo da casa espírita, do trabalhador do passe, seja o mais fácil de entendermos esta lição de Emmanuel. Então, a pessoa se utilizou das suas mãos de uma maneira completamente errada durante todo o dia, criando cóleras, criando demandas inúteis, criando estados depressivos, estados infelizes, estados de revolta, de raiva, às vezes até de ódio, e depois à noite ela vai para a casa espírita, levanta as suas mãos que artificialmente são santas para aplicar passe, para doar um copinho de água fluídica ou fazer qualquer outro tipo de atividade da qual esteja ligado. Então, é mais uma lição, como todas as outras, para a nossa reflexão, para que a gente possa observar de uma maneira clara e profunda como tem sido a ação das nossas mãos. E eu repito aquilo que Paulo falou a Timóteo. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem contenda. Oremos e agradeçamos a vida e a Deus pelo que temos e pelo que somos. Não criemos nenhum tipo de ira, nenhum tipo de contenda, nenhum tipo de cólera, nenhum tipo de demanda que seja inútil, mas saibamos aproveitar o tempo que a vida nos dispõe, para que possamos
crescer. São atos que se tornam hábitos comuns na nossa vida. Quando paramos de apontar e quando paramos de criticar e colocamos no lugar atividades construtivas e atividades que espargem a luz, isso se torna um hábito. E daí para frente, quando o hábito se concretiza em nós, um hábito comum e natural, não o hábito que nos leva ao vício, mas o hábito que se torna comum e natural como postura de vida, não mais vamos ter tempo para qualquer tipo de demanda, para qualquer tipo de cólera, para qualquer tipo de ira ou contenda, ou de qualquer outra atividade negativa. Não teremos mais tempo para esse tipo de postura. Então, que as nossas mãos reflitam verdadeiramente, aonde quer que nós estejamos, a santidade, aquela santificação que nós estamos plantando dentro de nós. E quando eu falo de santidade, de santificação, não estou falando do santo de anjos, de asas nas costas. É a santidade, é a santificação de uma postura correta, de uma postura que venha ser idêntica a tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida em todos os momentos. Então, fica aí a nossa mensagem de hoje, capítulo 84 do livro Pão Nosso, Levantando Mãos Santas. Rogo a Jesus, neste momento, que o seu amor, a sua bondade e o seu carinho se faça presente no seu coração, que está nos assistindo, nos ouvindo, no seio da sua família, junto com todos os seus entes queridos, dentro do seu lar, para que ele seja inundado pela luz do amor, da saúde, da alegria e da felicidade. Que a sua semana seja repleta de muitas realizações positivas e que as suas mãos sejam aparelhos do bem, levando a paz, o entendimento, a aproximação, a alegria, a saúde e a vida feliz a todos aqueles que se aproximarem de você. Que a sua semana seja abençoada, seja produtiva e seja repleta de muita luz, de muita alegria e de muita paz. Aproveito a oportunidade para te agradecer por estar aqui conosco, por divulgar o canal, divulgar a rádio, de você poder se inscrever no canal para que possamos atingir mais pessoas e, com isso, levar a mensagem de Jesus, do seu Evangelho, como também de todos os postulados da doutrina espírita. Convido você para que conheça a nossa programação semanal e que esteja conosco daqui a pouquinho, às 20 horas, quando teremos a nossa outra série, que é o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Desejo a você um bom final de domingo e uma semana com a presença de Jesus no seu coração. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e até o próximo domingo.